Olá, não houve clemência. O governo da Indonésia ignorou todos os pedidos e mandou executar o brasileiro condenado à morte por tráfico de drogas. A presidente Dilma Rousseff convocou o embaixador do Brasil em Jacarta em sinal de protesto contra a execução, mas as autoridades locais alegaram que estavam cumprindo a lei. Você vai ver ainda nessa edição do Jornal da Cultura. Hábitos de consumo. As mulheres pesquisam mais os preços antes de comprar do que os homens. Na luta contra o aumento de peso, não se deixe levar pela desculpa, só mais esta vez. Companhia Aérea dá as dicas para evitar certos problemas durante o voo. Menino de 8 anos se preocupa mais em ajudar os outros do que em brincar. Boa noite. Depois de 12 anos de prisão e 11 de espera, chegou ao fim o drama do brasileiro Marco Moreira Asher, condenado à morte na Indonésia. O governo local ignorou os pedidos de clemência feitos pelo Brasil e por organizações como a Anistia Internacional e levou adiante a execução. Ao negar o pedido feito pela presidente Dilma Rousseff, o governo da Indonésia argumentou que a condenação de Marco Moreira obedeceu a todos os procedimentos jurídicos e está de acordo com as leis do país. Além do brasileiro, outros 5 estrangeiros também foram executados pelo mesmo crime, o tráfico de drogas. Nos 12 anos em que esteve preso, Marco Moreira passou por enorme desgaste psicológico e envelheceu rapidamente. Ele admitiu que errou ao tentar entrar no país levando drogas e sabendo que o governo local aplica as leis com rigor. Aos amigos, disse que esperava a comutação da pena, mas em alguns momentos chegou a pedir que a execução fosse antecipada para poupar seu sofrimento. Na Indonésia, a população apoia o governo na questão da pena de morte por entender que as pessoas que tentam entrar no país com drogas estão transportando o mal. Olha, além da execução do brasileiro de outras 5 pessoas na Indonésia, eu vi um outro caso hoje na Arábia Saudita. Uma mulher foi decapitada na cidade saudita de Meca. Laila Abdul Bassim era uma empregada doméstica que teria matado a patroa após sofrer uma série de abusos. Embora tenha se declarado inocente até o último minuto, ela foi executada em praça pública. Mais de 30 países ainda aplicam a pena de morte ou pelo menos prevêem a pena máxima em suas leis. Os campeões de execuções são a China, o Irã e a Arábia Saudita. Os 2 últimos são os únicos que executam menores de idade. Aqui no Brasil, uma pesquisa mostra que comparar preços já é um hábito para mais de 90% dos brasileiros, principalmente para as mulheres. Só tem um item que eles pesquisam mais do que elas antes de comprar: o carro. Em boa parte dos lares brasileiros, cabe a elas a administração do orçamento. Por isso, as mulheres pesquisam mais antes de ir às compras do que os homens. É o que revela um estudo da Confederação Nacional da Indústria, que traçou um perfil do consumidor brasileiro. O levantamento mostra que antes de comprar alimentos, móveis, roupas e até remédios, as mulheres gastam mais tempo comparando os preços do que os homens. São elas também que preferem esperar pelas promoções. Eu olho todas as lojas, fuço tudo para achar tudo melhor preço, melhor pagamento, tudo. A pesquisa mostrou ainda que tanto homens quanto mulheres estão mais atentos e pesquisam mais quando estão diante de produtos de maior valor, como, por exemplo, eletrônicos, eletrodomésticos e móveis. Mas, quando estamos falando de automóveis, eles saem na frente, pesquisam mais e consultam mais o preço antes de comprar. O homem está mais focado em custo-benefício, ele está preocupado em economia, depreciação do produto, quanto vale o carro que ele está dando como parte de pagamento. Kátia está trocando de carro e antes de comprar um novo, analisa calmamente o que cada concessionária tem a oferecer. Conforto, valor, um conjunto, né, que caiba no meu bolso. Também não adianta nada comprar um top e depois não conseguir arcar com o meu compromisso, né? Com este casal, quando o assunto é compra de automóvel, não adianta. É a opinião dele que pesa mais. Eu gosto de carro, eu pesquiso marcas, modelos, preços, cores, enfim. Eu acho interessante. Tem uma questão cultural aí de séculos, né? São universos um pouco diferentes. Então, quando você falou, por exemplo, de carro, é um universo mais masculino ainda. Por mais que as mulheres estejam comprando seus veículos, cada vez mais mulher dirigindo, etc. É uma linguagem ainda muito masculina, né? Sempre foi, está melhorando, mas ainda é. Economizar energia vai fazer muito bem ao bolso. Isso porque o governo federal já anunciou aumento na tarifa a partir de março. Em casa, dá para adotar medidas simples que vão bem além de deixar a luz apagada. A conta de luz é o que mais pesa no orçamento da dona Aparecida.
Só no mês passado foram R$ 170. E o aumento de até 25% previsto a partir de março pode representar mais R$ 42 na conta. Um dinheiro que faz falta. Muito, porque o orçamento da gente, o salário está sempre reduzido. Por isso ela faz a lição de casa. Trocou as lâmpadas por modelos fluorescentes, mais econômicos, deixa o chuveiro sempre na temperatura verão e todas as noites desliga os aparelhos eletrônicos na tomada. Eu vou procurar fazer o máximo que eu posso para economizar, para reduzir tudo. Para economizar, Dona Aparecida não deixou escapar nenhum detalhe dentro de casa. Trocou até o acendedor automático do fogão pelo bom e velho palito de fósforo. As mudanças de hábito ajudam mesmo. Segundo este pesquisador do Laboratório de Elétrica do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o consumo do chuveiro na posição verão é 3 vezes menor. Quanto menos a máquina de lavar for ligada, melhor. Por isso, junte a maior quantidade de roupas que puder. Na hora de pegar uma água gelada para espantar o calor, pense 2 vezes. Abrir a geladeira aumenta a conta de luz. A explicação é simples. Cada vez que a porta abre, sai ar frio e entra ar quente. Isso faz com que a geladeira tenha que trabalhar mais para resfriar novamente os produtos. Ou seja, mais energia sendo gasta. Fique de olho também nos equipamentos de TV e internet. Mesmo sem usá-los, estão gastando energia. Esse equipamento está ligado aqui, dá para ver que ele está mostrando a hora, isso é habitual, e tem um LEDzinho aceso. Isso quer dizer que ele está em stand-by. Esses conversores em particular, eles têm potência relativamente alta, em torno de 10 watts. A única maneira de você reduzir essa potência é desligando ele. Então a gente vai aqui na tomada e simplesmente com uma chavinha desligamos, pronto. Esse consumo equivale aproximadamente àquele chuveiro na posição verão para uma pessoa que eu citei, por mês. É um consumo importante. Ele não pode ser desprezado. É bom economizar mesmo. Além de mais cara, a energia pode ficar mais rara. Se não chover bastante esse ano, a gente entra numa situação muito crítica, porque a necessidade de gerar energia por parte das termoelétricas talvez não seja suficiente. Viajar de avião pode se tornar uma sessão de tortura, por conta dos espaços cada vez mais reduzidos, na classe econômica, claro. Diante dessa realidade, a companhia aérea JetBlue divulgou um manual de etiqueta bem-humorado para viagens aéreas. Vamos ver as dicas que eles dão. Vídeos divulgados pela empresa mostram como evitar problemas, ou pelo menos reduzir as chances de que eles ocorram. O primeiro passo é, se você pegou um assento na janela, evite se empanturrar de refrigerantes, sucos e água, porque quando der vontade de ir ao banheiro, as coisas podem se complicar, principalmente se os vizinhos do lado estiverem em sono profundo. Aí não adianta abrir a janela ou bater a mesinha para fazer barulho. O manual de etiqueta da JetBlue recomenda que não se tente saltar por cima dos passageiros e muito menos passar por baixo das pernas. Nem pense em dar a volta pelo banco de trás ou se achar um campeão de ginástica. De acordo com o manual, o melhor mesmo é cutucar de leve o vizinho e pedir licença. Em alguns casos, é o vizinho que cria problemas. Sim, tem gente sem noção que quando pega no sono é pra valer. Além de roncar, ainda invade o espaço do outro. Em muitos casos, não adianta tentar acordar, principalmente se o cidadão exagerou nas bebidas antes do voo. Nesses casos, a companhia recomenda que se peça ajuda ao comissário de bordo. Não é à toa que muita gente sonha com a classe executiva, ou para os mortais incomuns, com a primeira classe. Imagina aqueles voos longos, não é fácil. A gente conta agora a história de um menino de 8 anos que tem como preocupação principal ajudar os outros. Convido você a conhecer o Alejandro. Eu garanto, você vai se apaixonar por ele. Os olhos de Alejandro se abriram para o mundo. E não só isso, Alejandro abriu os olhos de um mundo de gente. O 4º ano que eu vou entrar agora esse ano, um dia passou na minha sala e disse que existe uma máquina que se chama máquina de Braille, que ensina os cegos a ler e escrever. E ele chegou em casa pedindo à mãe para comprar a tal máquina e doar para crianças cegas. O valor, R$ 2.200. Eu falei para ele, Ale, é muito dinheiro, é uma máquina cara, o que a gente pode fazer é juntar moedinhas, né, ou juntar troco e com o tempo a gente vai conseguir comprar uma máquina. Aí ele pensou e depois de um tempo ele voltou e falou, mas e se um monte de gente ajudar, não é mais rápido? Inconformado com a cegueira das pessoas para as necessidades dos outros,
pôs as palavras no papel, distribuiu a carta com pedido de ajuda para os vizinhos, pediu à mãe que postasse o apelo de solidariedade nas redes sociais. Desde pequeno, eu gosto de ajudar, eu acho que eu tenho isso no meu coração. E o grande sonho de alguém tão pequeno cresceu. No final de uma semana, a gente tinha 5 mil reais já. O pouco que cada um doou virou muito para a Associação Lara Mara, que oferece assistência aos deficientes visuais. Virou a chance de escrever de 2 crianças cegas. O que deu para comprar? 2 máquinas Braille e bengalas também, que é um outro recurso de tecnologia que é fundamental para a autonomia e independência da pessoa com deficiência. Ver além dos olhos. Aos 8 anos, Alejandro enxergou o que tantos adultos não conseguem, que com a união de muitos é possível melhorar a vida de cada um. Ele já tem até uma nova campanha em vista. Eu vou ajudar um hospital, não, mas é um lugar onde fica crianças que têm problemas no cérebro, tem câncer. Ele vai conseguir. Alejandro não se cansa de abrir os olhos do mundo. É só começar, né? É muito fácil você ajudar alguém, muito fácil você tirar um sorriso, é muito fácil e às vezes tem gente que quer ajudar e não sabe como. Então você dando um pequeno empurrãozinho, você consegue fazer uma diferença enorme no mundo. É assim, é quase uma indignação que ele tem de assim, mas por que você não faz? O mundo tenha muitos Alejandros, né? Daqui a pouco, alimentos que dão aquela sensação de culpa. Sabe aquela história de só mais dessa vez? A gente fala disso já já e também dá umas dicas de como comer sem engordar. E mais, o clima no mundo. Especialistas alertam para os perigos do aquecimento global, mas o petróleo barato aumenta ainda mais esse risco.